Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou comentar sobre recuperação ambiental, mais especificamente sobre a história da recuperação ambiental no Brasil. Quem não sabe, o Brasil foi pioneiro nesse tipo de iniciativa no mundo. E isso começou em 1862, durante o Império de Dom Pedro II. Dom Pedro II, como muita gente sabe, era um cara assim que tinha muita sacação das coisas, era um cara de vanguarda, né? No meio daquela elite atrasada brasileira, ele era realmente um cara muito avançado. E ele percebeu, junto com outros, que os mananciais da cidade do Rio de Janeiro, que abasteciam a cidade, estavam ficando complicados, né? Por quê? Porque nos Morros da Tijuca, de onde descia água para abastecer a cidade, estava ocorrendo um processo de desmatamento muito intenso para substituir a floresta pelos cafezais. O Rio de Janeiro foi pioneiro no cultivo de café no Brasil, e isso se deu no entorno da cidade, nos morros do entorno da cidade, nos morros da Tijuca. E isso estava afetando o abastecimento, né? E estava causando erosões, uma série de problemas. E essas fazendas, uma parte delas era de estrangeiros, de gente influente que tinha fugido das crises políticas na Europa, nas monarquias, e se abrigou no Brasil junto com a corte brasileira, né? Luso-brasileira. Pois bem, o Dom Pedro II viu que isso ia causar um problema sério e convocou o Major Acher a fazer um trabalho de reflorestamento nos Morros da Tijuca. O Acher pegou os seus escravos, contratou trabalhadores também e, produzindo mudas na fazenda que ele tinha, começou a fazer esse trabalho de reflorestamento nas nascentes, em trechos de encosta, onde foi possível, porque houve muita resistência dos proprietários. E para quebrar essa resistência, entrou em ação o Visconde do Bom Retiro, que negociou a cessão desses espaços para o Acha fazer o trabalho dele. O Acha foi seguido pelo Tomás Nogueira da Gama, né? E ambos plantaram cerca de 250 mil mudas. Esse trabalho foi reconhecido no mundo inteiro. Dom Pedro II levou a Acher para a Europa para mostrar o trabalho e tudo. E isso depois caiu no esquecimento e só foi ser resgatado mesmo na época da Rio 92, com os esforços de se resgatar o que havia de história da parte ambiental no Brasil. Pois bem, depois de Acher, uma outra iniciativa inovadora surgiu nos Estados Unidos, mas muitos anos depois, tá? E foi feita por Aldo Leopold. Só que Aldo Leopold ele fez recuperação de uma pradaria, tipo um campo seco, um cerrado baixo. E não se compara ao trabalho que foi feito por Acher. Aldo trabalhou num outro tipo de visão, procurando entender as relações ecológicas da área que ele estava querendo recuperar. Então, assim, ele teve pioneirismo no outro setor, mas pioneirismo de escolher mudas e plantar e todo o esforço de reabilitar áreas, a gente tem que atribuir ao Acher, da mesma forma que quem inventou o avião foi Santos Dumont. E não os irmãos Wright. Pois bem, depois do Acher aqui no Brasil, a gente teve alguns poucos trabalhos no início do século XX, né? Se eu não me engano, aqui em 1906, na Escola Superior de Agricultura da Exalc, foram plantados 15 hectares de uma floresta mista em áreas degradadas de cultivo de café e algodão, né? Depois de 54, foi feito um trabalho de reflorestamento dentro do Parque de Itatiaia. Em 1955, às margens de um rio, em São Paulo, na região de Cosmópolis, também foi um trabalho
que combinou espécies nativas com exóticas da mesma forma que o Asher tinha feito. Ou seja, o Asher acabou servindo de modelo para os processos de recuperação ambiental. Então não tem essa de dizer que não tinha modelos a serem seguidos. Não tinha modelos a serem importados, mas os modelos já estavam sendo produzidos no Brasil. Daí o nosso pioneirismo. Pois bem, esses trabalhos continuaram, mas o que se percebeu é que o foco era muito centrado na proteção das áreas contra a erosão e para a proteção dos mananciais. Então, na verdade, você não tinha como objetivo a restauração do funcionamento, vamos dizer assim, ecológico dessas áreas. Não havia muito essa visão. As pessoas não se importavam muito com isso. Havia uma demanda, né, vamos dizer assim, urgente de proteção dessas áreas. Então, os trabalhos foram todos focados nessa linha. Mas, com o tempo, isso foi mudando, mesmo porque passou-se a usar uma parte dos trabalhos, passou a usar apenas exóticas, né? Veio a febre dos eucaliptos, aí veio a tendência de se usar os pinheiros do Caribe, da América Central, que são pinheiros tropicais, se usou até leucena, né? Na minha busca aqui, eu descobri que no lago, nas margens do Lago Itaipu, foram plantados 5.000 hectares de leucena, né? Essa espécie que transformou numa praga no Brasil. Então, o que se percebeu é que estava se perdendo uma oportunidade, né? E criando um problema. Estava se perdendo a oportunidade de pegar essas áreas e resgatá-las para se tornarem novamente frações dos biomas que estavam desaparecendo, porque a agricultura e a urbanização estavam avançando, principalmente no centro-sul do país, né? E o problema é que você estava introduzindo espécies exóticas que estavam se tornando problemáticas. Leucena e pinos, por exemplo, no sul do Brasil, virou uma praga também. Ele invade o Pampa, ele invade áreas que eram do Pinheiro do Paraná. Então, assim, importou-se problemas. Então, começou a haver um esforço de retomar o papel, o destaque para as espécies nativas, e isso ganhou corpo principalmente dentro de alguns órgãos e institutos de pesquisa de São Paulo. Pois bem, a partir daí eu entendo que houve uma separação. Por quê? Porque se no meio acadêmico, no meio de pesquisa, você tem, vamos dizer assim, condições ótimas para fazer um trabalho de longo prazo, né? Tem toda uma atenção, não tem ninguém te pressionando para você cumprir metas. No setor empresarial e do poder público, você tem essa pressão. Então, o que aconteceu é que aconteceu isso muito nas áreas de mineração. Em Minas, né? Você tinha uma pressão para que as áreas fossem cobertas rapidamente, né? Então você passou a usar todo tipo de solução que rapidamente cobrisse o solo, né? E mudasse a paisagem. Isso era uma demanda muito forte. Tem que mudar o cenário. Esse cenário de degradação não pode continuar, tem que ficar bonito, né? Então se usou muitas espécies, muitos testes, mas sempre com predomínio do pinus, do eucalipto, da leucena, para recobrimento rápido das áreas mineradas, porque são realmente áreas muito problemáticas em termos de erosão, e enquanto que em outra parte de quem estava dedicado a esse trabalho foi atuando no sentido de conhecer as espécies nativas, conhecer o seu comportamento, né? As suas relações, as relações fitossociológicas, ou seja,
a sociologia entre as espécies de plantas, né? Que uma combina com a outra, uma não suporta a outra, uma prejudica a outra colabora com a outra. Isso passou a ser considerado nos trabalhos de recuperação ambiental. E aí você tem os trabalhos de vários pesquisadores, por exemplo, o Kageyama, né? E vou até citar aqui, além do Kageyama, teve o Hermógenes Letão Filho, o Ricardo Ribeiro Rodrigues, a Giselda Durigan, que trabalhou com seus colaboradores no Cerrado, e por aí foi, né? Então você, ao mesmo tempo que tinha gente plantando 5.000 hectares de leucena nas margens da Lagoa Itaipu pela pressão para entregar resultado, você tinha uma galera fazendo um trabalho mais sério, mais dedicado para justamente transformar essas áreas que não tinham mais o interesse econômico em cima, recolocá-las, reabilitá-las como áreas pertencentes aos biomas originais. Então o esforço desses pesquisadores basicamente foi, olha, vamos pegar essas áreas que ninguém quer mais e vamos recuperar os seus papéis ecológicos, a sua flora, né? E vamos recriar um fragmento da vegetação original. Esse foi basicamente o objetivo deles. Primeiro começou com a preocupação de preencher essas áreas com as espécies do bioma, depois uma série de problemas ampliaram isso para construir essa realidade perdida através de módulos onde se plantava pioneiras com secundárias e clímax, né, que também teve seus problemas, e isso avançou da ideia de você fazer uma coleção de árvores numa área, né, de árvores nativas numa área, passou para tentar reconstruir a estrutura de uma floresta original daquela área, e daí chegou-se ao que a gente tem hoje, que é você fazer um projeto que ajude a natureza a ela trabalhar essa área, ela mesmo se recuperar essa área, né? Então assim, o homem sai de ser o senhor de todas as ações para recuperar, e ele passa a ser um contribuinte do esforço, de modo que a própria área, com o tempo, ela continue, né? Mesmo porque quando na evolução desses processos de recuperação ambiental, houve uma fase que se buscou usar espécies nativas de rápido crescimento para justamente não ter que usar as exóticas, né? E só que aconteceu o seguinte, a espécie de rápido crescimento ela tem uma vida curta, né? Então, se a região em volta dessa área recuperada não estivesse jogando sementes nessa área, acontece, né? Essas espécies com o tempo morrem e não surge embaixo delas um plantel de espécies da região crescendo debaixo da sombra dela. Ou seja, quando ela morre, a luz aparece e essas mudas crescem e se tornam árvores. Não estava acontecendo isso em várias áreas. Então daí se partiu justamente para essa ideia de você colocar pioneiras junto com secundárias que iam suceder elas, e as clímax que iam suceder as secundárias. Só que isso não dá muito certo, né? Isso eu até posso comentar depois. Mas a natureza ela tem a vontade dela, né? Então daí se partiu para a ideia vamos fazer algo que a gente, no final das contas, vai estar ajudando a natureza depois a assumir essa área e dar continuidade a ela mesma, e aí ela faz o que ela quiser, né? E aí você foi tendo vários trabalhos, né? Além desses pesquisadores, você tem uma quantidade enorme de pessoas, de instituições que
não deixaram assim, registros fáceis da gente achar, pelo menos na internet, teria que fazer uma pesquisa enorme nas bibliotecas de universidade, de Embrapa, de empresas, entendeu? De órgãos públicos, porque depois dos anos 80, quando a legislação federal mudou para tentar fazer com que a sociedade cumprisse o Código Florestal, essas mudanças passaram a cobrar da sociedade, principalmente das empresas, compensações ambientais. Foi aí que a coisa ganhou pujança, né? Que a legislação passou a determinar que tinha que haver reparação ambiental para quem tinha feito um estrago, passou a cobrar compensação ambiental de quem quisesse ter uma licença de exploração de áreas, né? Então esses projetos ganharam um espaço, uma oportunidade muito grande. E aí você teve várias, né, minerações de minas, tendo que fazer plantio. As faculdades, por exemplo, em Viçosa, tinha um departamento de recuperação ambiental. Então, assim, aí você começou a ter essa disputa, né, dos que queriam pegar essas áreas e aproveitar a deixa para reconstruir uma realidade ambiental perdida, e tinha aqueles que apenas queriam mudar o cenário, mudar a paisagem, recobrir rapidamente. Isso para uma grande empresa era ótimo, né? Porque se imagina, era uma coisa rápida, né? Então, essa disputa foi e acabou que o setor, a parte mais preocupada com a questão ecológica, foi ganhando mais destaque, foi convencendo os órgãos públicos e as empresas. Dentre essas experiências da história, as mais atuais, é importante citar, e eu não estou puxando brasa para as minhas sardinhas, mas é fato, né, que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, tem uma bagagem muito grande nesse tipo de trabalho, pelo menos dentro de áreas urbanas, né? Mas nós temos aqui duas experiências, né? Primeiro foi o trabalho que foi sendo desenvolvido pelo Luiz Amit, né? Na parte de restingas, de recuperação de restingas, ele fez muitos experimentos e tal. E a outra é o trabalho feito durante 30 anos pelo Mutirão Reflorestamento. É um trabalho que conseguiu transformar áreas de capim, áreas extremamente degradadas, né, de uso muito antigo na cidade do Rio de Janeiro, em costas, sob pressão de favelização e tudo, recuperou, reflorestou mesmo milhares de hectares. Não é plantar, não. O Mutirão conseguiu recobrir e transformar áreas degradadas em florestas novamente. E é um trabalho que combina, porque ainda existe, né? Ação social, né? Resgate social com recuperação ambiental. Ou seja, é um trabalho que avançou do mera intenção de recuperar áreas, incorporando a ideia de criar benefícios para quem controla essas áreas ou quem habita essas áreas. Esse trabalho completou 30 anos contínuos, e eu, pelo menos, não conheço tantos projetos, acho que conto nos dedos de uma mão, projetos ambientais no Brasil que tem 30 anos de existência. Esse projeto continua até hoje, e ao Mutirão juntou-se trabalhos de recuperação por meio de compensação ambiental e por dinheiro de orçamento da prefeitura mesmo, projetos que foram tocados inclusive na época dos grandes eventos, né? Então o Rio de Janeiro tem muita experiência, tem experiências com o uso de leucena, tem experiência com o uso de nativos combinados com exóticos, uso de espécies só nativas, trabalhos com restinga, com manguezal. No caso do manguezal, você também tem as iniciativas do Mário Moscatelli, pelo menos aqui no Rio. E no Brasil você tem diversas iniciativas hoje, tanto do setor público quanto do setor privado. Você tem recuperação em áreas de dunas
no Nordeste do país, você tem manejo de flora, né? Bom, eu não vou estender muito, mas assim, para fechar, hoje a ideia de plantio de mudas, né, com espaçamento tal, papapá, bonitinho, você tem hoje um pacote enorme de soluções, né? Além de plantio de mudas, você tem semeio direto, enfim, cada área, com o tempo foi se percebendo que cada área pede um tipo de trabalho. Não existe receita de bolo. Recuperação ambiental não tem receita de bolo, porque você tem que prestar atenção na realidade da área, no que era antes originalmente, como você pode fazer o trabalho, os recursos que você tem, o tempo que você tem para fazer isso, entendeu? O dinheiro que você tem. Então, assim, não existe receita de bolo. Recuperação ambiental é um trabalho de engenharia, e o engenheiro constrói, o engenheiro projeta, o engenheiro constrói, o engenheiro mantém, o engenheiro reforma e o engenheiro demole construções. O que a gente faz na recuperação ambiental é exatamente isso. A gente projeta, constrói, faz a manutenção, se tiver que demolir, demole para fazer a coisa melhor depois. E é isso, gente. Ó, o vídeo já está com 20 minutos. Nossa, consegui falar o que tinha que falar. Beleza, gente? Então, os vídeos estão sendo produzidos e acompanha aí porque vem mais coisa ainda. Valeu? Um abraço a todos.